Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, aqui em Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, dia 13 de agosto de 2024, nessa terça-feira, hoje dia de Santa Dulce Lopes Pontes, memória dela. Aqui nos diz, reconhecida como Santa Dulce dos Pobres, Salvador, Bahia, 26 de maio de 1914, morreu em dia 13 de março de 1992, era de uma família cristã de profunda piedade e dedicada à caridade. Desde criança cultivou grande bondade para com os pobres e desvalidos. Ingressou na vida religiosa na congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição, da Mãe de Deus, onde foi professora e auxiliar dos enfermos. Fundou a obra social Irmã Dulce e o Hospital Santo Antônio para cuidar dos aflitos e miseráveis. Foi canonizada pelo Papa Francisco no dia 13 de outubro de 2019. Que Santa Dulce abençoe e ilumine a todos nós. E o evangelho que nós temos é tirado de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5, depois o 10, de 12 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz do que ela, do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, nesse dia que celebramos a memória da Irmã Dulce, Santa Dulce dos Pobres, nós abrimos o nosso coração para esse evangelho que nós acabamos de ouvir. A questão é a grandeza no reino dos céus. Quem é o maior no reino dos céus? Reino dos céus é o mundo de Deus, é a realidade de Deus, é o centro da pregação de Jesus. Jesus nos propõe chamar Deus de Pai e nos fala do reinado dele, do governo de Deus na nossa vida, da vida e da história nossa, que ela é conduzida pelas mãos de Deus. Ela é conduzida pelas mãos do Pai que nos dá a vida e um tempo e uma história a ser construída. E nós aqui nos abrimos para isso, para que a gente, alimentados com a palavra de Deus, para que a gente, orientados pela palavra de Deus, a gente começa a pensar. E Jesus pega uma criança ou um menor, um pequeno, para dizer que a grandeza do mundo de Deus, ele é diferente da nossa grandeza. A gente acha que o grande aqui é o rico, é o poderoso, é a autoridade. E Jesus propõe um outro tipo de grandeza aos olhos de Deus. Não é o ser humano que tem muito, ou que é muito, ou que tem muita coisa, mas é o ser humano que é pequeno. É o ser humano que está mergulhado na humildade. Por isso que São Paulo diz, olha, eu convido vocês a se comportarem segundo a vocação que vocês receberam, de serem humildes, mansos, suportando uns aos outros, com paciência e no amor. Então, o grande no mundo de Deus não é esses grandes do mundo em que nós vivemos, mas é o ser humano que tem a consciência da sua humildade, da sua pequenez. É o ser humano que precisa de Deus.
Por isso que Jesus pega como referência, olha, grande no mundo de Deus é como esse pequeno aqui, como essa criança. Criança tem coisas próprias delas, né? Primeiro, criança tem alegria, apesar que às vezes tem birra também. Mas tem alegria, tem confiança, tem desejo de aprender, desejo de conhecer, desejo de fazer as coisas. Viu? Então, quando se fala de criança, não é só alguém de pouca idade, mas é alguém pequeno. É o ser humano que não se ostenta. Dentro do mundo que nós vivemos de ostentação, nós somos orientados e formados para a gente poder ostentar sempre, apresentar sempre que nós somos maiores e melhores. Jesus nos coloca, olha, grande aos olhos de Deus é o ser humano pequeno. É o ser humano na humildade. É o ser humano que presta um serviço, que gasta o seu tempo para o bem do outro. Esse é importante e esse é grande no mundo de Deus. Esse é importante e esse é grande no mundo, na realidade de Deus. A outra coisa importante que Jesus vai colocando e a outra coisa importante é que Jesus, olha, não escandalize isso. Apesar que vivemos num mundo cheio de escândalos, tanto no mundo da política, da economia, ideológico, nas redes sociais, no mundo religioso, Jesus nos alerta. Ai, se alguém escandalizar um desses pequeninos. Ai, se alguém escandaliza quem tem fé verdadeira, quem tem fé pura. E a segunda comparação que Jesus diz é de um pastor que tem 100 ovelhas, ele perde 1%, ele perde uma, mas para ele esse 1% é importante. Ele deixa todas lá e vai correr atrás. E a alegria que Deus tem quando o ser humano se perde reencontrado. A alegria que Deus tem quando o ser humano estraga a vida e alguém conserta. A alegria que Deus tem quando a vida não está dando certo e a gente dá um jeito dela dar certo. Por isso as referências hoje é muito ligado a isso. É o ser humano que é pequeno, que não acha que é melhor do que ninguém, que está sempre à disposição, e ao mesmo tempo aquele pastor que está preocupado com 1% que se perdeu. E em alguns momentos somos nós que nos perdemos mesmo, né? A gente que não sabe o que fazer da vida, né? A gente não sabe por onde caminhar, a gente não sabe onde a gente quer chegar. E aí a gente precisa da graça de Deus, a gente precisa de um pastor que nos conduza, que nos guie, que nos proteja, que nos defenda. E estamos carentes hoje disso, né? Estamos carentes de homens e mulheres de fé. É que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Um abraço e até mais.